Aí, gente, se você não conhecer meu bebezinho, é esse gatinho aqui, ó. Né, Davi? Eu sou o Davi, eu tenho 1 aninho. E eu sou um gatinho. Eu mudei toda a vida da minha mãe. Tudo. E tem me feito um bem enorme, né, filho? Tem sido um instrumento de Deus na minha vida. Vamos continuar no nosso texto? Será que esse filho da promessa demorou muito para chegar? Vamos lá. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Versículo 2. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Existe um tempo determinado para todas as coisas, porque não era sobre Sara e Abraão de forma específica, mas era sobre um Deus bom, misericordioso, cheio de graça e amor, intervindo, rasgando os céus, entrando na história da humanidade para fazer paz com os seus filhos, para trazer os homens ao seu coração novamente. É sobre isso e, portanto, existe um tempo certo para que essas coisas aconteçam. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, ele nasceu na plenitude dos tempos, no tempo oportuno, no tempo apropriado, estabelecido pelo próprio Deus para o cumprimento das suas promessas. Gente, nós como filhos de Deus, vivemos para a glória de Deus e, portanto, tudo o que acontece na nossa vida também colabora para um grande plano, colabora para aquilo que Deus está fazendo na história da humanidade e por isso existe um tempo apropriado para todas as coisas. Descanse no Senhor. Uma outra verdade importante a respeito dessa questão do tempo, além de entendermos que não é sobre nós, mas é sobre algo muito maior. Deus está operando, Deus está orquestrando uma história muito maior do que nós, que glorifica o nome dele. Além dessa verdade importante, quando o assunto é tempo, nós também precisamos compreender uma outra coisa. Nós, seres humanos, por conta do pecado, nós temos uma insatisfação no nosso coração. E muitas vezes nós depositamos a suposta satisfação em coisas imediatas. E nós achamos que quando alcançarmos essas coisas, ou essas circunstâncias, ou essas realidades, a gente vai ser suprido. E aí, por conta disso, nós somos muito imediatistas, porque nós estamos constantemente nos movendo pelo desespero, sabe? É aquela coisa da sede. Eu tenho sede, então eu preciso encontrar água, e qualquer água serve porque eu tô com sede, aquele desespero. Só que Deus tem uma água que jorra para a vida eterna. Deus tem uma água que te sacia verdadeiramente, por completo, para todo sempre. Uma água que vai saciar a sua sede e nunca mais você vai precisar buscar por qualquer fonte aí. Nunca mais você vai precisar se contar com pouco, porque existe uma água que Deus tem para você, que sacia a sua sede por completo e para toda a eternidade. Mas o nosso pensamento ele é imediatista, então a gente está sempre tentando tampar buraco. Sabe aquela coisa? Hoje o dia não tá bom, eu preciso resolver. O que vai me fazer feliz? Vou comer um bolo top. Vou comer um chocolate. Lógico, tô dando um exemplo pequeno, né, gente? Mas se a gente expande isso pra nossa vida como um todo, pensa aí comigo. O que tem me deixado insatisfeito hoje? Eu tenho o sonho de casar, mas eu não casei. Então, Deus, tenha misericórdia de mim. Se eu fosse casada, se eu tivesse família, eu seria feliz. Então, por favor, me dê isso. Só que não está acontecendo. Ainda não aconteceu. E aí no seu coração, você está fazendo as contas da sua idade e está pensando, Deus está demorando, Deus está demorando, Deus está demorando. Não, gente. Deus não demora e Deus não adianta. Deus tem o tempo certo para fazer as coisas. Talvez a sua questão seja que você ainda não pode ter um filho. E aí você tem esse sonho. E claro, é digno. Eu não tô falando, gente, que esses desejos, eles não são dignos, eles são dignos. São, inclusive, promessas de Deus para nossa vida. Família é bênção do Senhor. Mas, às vezes, você pensa que é a maternidade que vai suprir essa ausência que existe dentro do seu coração. E deixa eu falar uma coisa. Como alguém que tem filho, não é. Não é. A coisa é mais embaixo. A gente tenta tapar o sol com a peneira, entende? Às vezes a sua questão não é nem essa. Às vezes a sua questão é uma casa.
Você sonha com uma casa específica, de um jeito certo, e ainda não conseguiu ter essa casa. Às vezes é o emprego dos sonhos, às vezes é uma faculdade, às vezes é subir na sua carreira, é conseguir crescer dentro da sua área, às vezes é aquela viagem, enfim, alguma coisa que você deseja tanto, que toda vez que você vai a Deus, você pede por isso, você clama por isso, e até agora se passaram muitos anos e nada. E Deus te prometeu isso, você tem certeza que Ele te prometeu, mas nada. E aí você começa a pensar, tá demorando. Gente, Deus não demora. O que acontece é que nós estamos preocupados em suprir essa necessidade imediata, tampar o sol com a peneira. E Deus está preocupado em atingir a raiz do problema. Ele sabe que a grande questão de você não se sentir alegre, de você não se sentir satisfeito, de você não ver sentido nessa vida, de você não ter alegria nos olhos, de você não ter vontade de viver, não é porque você ainda não foi mãe, não é porque você ainda não tem um casamento, não tem uma família, não é porque você passa dificuldade financeira ou porque você não realizou determinados sonhos, é porque você precisa dele. É porque você precisa desesperadamente dele. É porque você foi criado pelas mãos do próprio Deus. Em você existe a digital do Senhor. E você foi criado pelas mãos do próprio Deus para viver em intimidade com Ele, em um lugar especial. Você foi criado para estar amalgamado com Deus, para ser um. Para estar tão unido com Deus a ponto de ser um. Você foi criado para viver uma eternidade com Deus. E, portanto, longe dessa realidade, existe um vazio, um buraco enorme dentro de você que, desculpa, mas não vai ser preenchido com nenhuma realização dessa terra aqui. Mesmo as mais dignas e louváveis diante do Senhor, como ter uma família. E é por isso que precisa ter um tempo certo para que as coisas aconteçam. Porque Deus está curando, está retratando o seu coração na raiz do problema, naquilo que é verdadeiro. Ele está te fazendo crescer em intimidade, em relacionamento. Ele está fazendo com que você cresça no conhecimento de quem Ele é. Porque isso sim vai te tornar verdadeiramente livre, verdadeiramente satisfeito. E aí quando Ele enviar a promessa, quando Ele enviar aquilo que você tanto almeja, você verdadeiramente viverá a promessa. Gente, eu não sei se você já teve a triste experiência de ver isso ao seu redor, mas pessoas que finalmente viveram algo que tanto almejaram, mas que parece que não estavam prontas para desfrutar disso. E a bênção virou quase que uma maldição. Acredite, há um tempo certo. Deus não arrasa e Deus não se adianta. Viva o hoje. Seja alguém livre, alguém que consegue viver hoje satisfeito com a realidade que tem e não desperdiça a vida. Gente, eu quero contar uma história para vocês entenderem o que eu estou dizendo. É como se você tivesse uma casa e você não está muito satisfeito com essa casa onde você vive. E você almeja um dia poder viver em outro lugar. E aí, por conta disso, como você quer um dia ir para outro lugar, você para de investir na casa onde você está morando. Ah, porque você não vai ficar ali mesmo. Então você começa a tratar essa casa com pouco cuidado, não valoriza muito, não tem muitas expectativas, muitas alegrias com essa casa, não faz planos para ela, só vai tocando barco, só vai mantendo mesmo as coisas do jeito que estão, até com certo relaxo, até com certo desleixo. E aí, gente, o tempo vai passando. O tempo vai passando, o tempo vai passando, e às vezes passam-se anos até você poder ir para uma outra casa. E aí esses anos que se passaram, que você poderia ter vivido na outra casa, mesmo não sendo a casa dos sonhos, mas poderia ter vivido bem, poderia ter vivido alegre, poderia ter vivido satisfeito, poderia ter feito melhorias enquanto a casa dos sonhos ainda não chegava, mas não fez. E os anos passaram, e detalhe, eles não voltam. Portanto, acredite, há um tempo certo. Se Deus ainda não permitiu que acontecesse, você fez sua parte, você está fazendo sua parte, você está fazendo aquilo que lhe cabe, aquilo que está ao seu alcance, e ainda assim não aconteceu, é porque ainda não é o tempo apropriado. E, portanto, viva com a realidade do agora e viva verdadeiramente. Faça aquilo que você só poderia fazer se estivesse solteira. Aproveite, sirva ao Senhor
como alguém que é solteiro pode servir. Se você ainda não tem filhos, viva essa fase que também é única e que vai mudar completamente quando os filhos vierem. Se você tem filho, seu filho é pequeno, viva essa fase de acordo, porque ela vai passar e passa rápido. Se seus filhos estão na adolescência, é uma fase difícil, as mães falam que é desafiadora, mas vai passar. É uma fase que exige que você se disponha mais, coloque mais energia, mas que vai valer, você vai colher muitos frutos lá na frente. Viva o tempo presente de verdade, porque acredite, há um tempo certo para todas as coisas. Versículo 3. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Gente, Abraão vai obedecer as instruções que Deus tinha dado para ele lá em Gênesis 18, quando Deus vai pedir para que Abraão faça um sinal, que é a circuncisão, como sinal da aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. A circuncisão é a retirada do prepúcio do homem, é uma pele que existe no órgão da genitália masculina. Então, todo homem nascido na casa de Abraão deveria ter essa pele retirada, ou seja, deveria passar pela circuncisão. E sempre que nascesse uma criança, isso deveria acontecer no 8º dia de vida. Essa criança deveria passar pela circuncisão. De forma bem rápida, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre Gênesis 18, onde eu falo mais sobre a questão da circuncisão, mas de forma rápida, a circuncisão vai ser um sinal que aponta para a purificação, que aponta para um povo separado, um povo marcado, um povo que deveria viver uma cultura de purificação, uma cultura distinta, porque no meio desse povo nasceria o próprio Deus. Essa circuncisão, esse sinal de purificação, era a sombra de algo que hoje é completo, que é a purificação do nosso coração, da nossa mente. É o novo nascimento. É quando o Espírito Santo abre os nossos olhos para Jesus Cristo, aceitamos Ele como Senhor e Salvador, cremos em Jesus Cristo e, portanto, nascemos de novo no Espírito, somos perdoados por Jesus e por isso nos tornamos purificados. Povo separado, povo distinto, povo santo, que é povo separado, que é o povo que pertence a Deus, os filhos de Deus, os filhos da promessa. É isso que representa a circuncisão. E ali então em Gênesis 18, Deus está falando com Abraão e ele vai dizer para Abraão que ele deveria circuncidar todo aquele que nascesse em sua casa, e isso também incluiria o herdeiro, o filho da promessa. E Deus também vai dizer naquele capítulo que Sara engravidaria, que ele enviaria um filho a Abraão e seria através de Sara, e que quando Sara tivesse esse filho, o nome desse filho deveria ser Isaque. Então aqui Abraão está obedecendo aquilo que Deus já havia dito que faria. Mas existe aqui, gente, algo muito especial, que é o nome de Isaque, o nome que o próprio Deus escolheu para o filho de Abraão, para o filho da promessa. O nome Isaque significa ele riu, ou riso. E o riso, gente, ele tem um lugar bem especial nessa história, porque lá em Gênesis 18, quando Deus disse para Abraão que Sara engravidaria, a Bíblia vai dizer que Abraão riu. Só que o riso de Abraão não foi um riso incrédulo. Como que eu sei disso? Porque lá em Romanos, capítulo 4, se eu não me engano, Paulo vai dizer que Abraão nunca duvidou, nunca deixou de acreditar que Deus tinha poder o bastante para dar a ele um filho mesmo em sua velhice. Então Abraão não riu por incredulidade, porque ele nunca deixou de crer. Provavelmente o riso de Abraão foi um riso diante da maravilha que Deus estava por fazer. Aquele riso de deslumbramento. Sabe aquela coisa de uau, Deus, só Deus mesmo. Sabe quando você está vendo uma situação na sua frente, essa situação está se desfazendo, tá tudo caótico, tá todo mundo se desesperando, mas parece que Deus te dá uma impressão interna no teu espírito, parece que as peças se conectam e você começa a rir, porque você fala, Senhor, só o Senhor para agir dessa forma mesmo, como o Senhor é grande. Esse foi o riso de Abraão. Já Sara, quando riu de incredulidade, riu de amargura. O riso dela já não foi um riso de deslumbramento, de estar maravilhada diante da grandeza de Deus. O riso dela foi um riso de
Nessa idade foi esse riso sarcástico, irônico, cheio de amargura, cheio de falta de perdão dentro do coração, cheio de falta de fé. E então, o nome do filho deles, Isaac, torna-se quase que como um memorial. Abraão, toda vez que chama seu filho Isaac, ele riu ou riso, ele se lembra de que Deus é fiel, é aquele que cumpre as promessas, é aquele em que você pode se deleitar antes mesmo de ver, porque pela fé você já saberia que aconteceria, porque esse Deus é grande, maravilhoso e bondoso. E Sara, toda vez que chama seu filho Isaac, ele riu, riso, ela se lembra. Essa é a prova de que Deus é bom e de que Deus cumpre as suas promessas apesar de mim. Esse é o memorial do dia em que Deus mostrou para mim quem Ele era, mesmo eu não merecendo. Esse é o memorial de quando Deus mudou a realidade do meu coração amargo para um coração alegre. O dia em que Deus transformou o coração incrédulo em um coração cheio de fé. O dia em que Deus fez por mim aquilo que homem nenhum poderia fazer. O dia em que Deus fez por mim aquilo que eu não merecia que Ele fizesse. O dia que Deus fez por mim aquilo que nem eu poderia fazer por mim mesmo. Versículo 5. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Então veja, Isaac vai nascer quando Abraão está com 100 anos de idade. Isto é, gente, 25 anos depois que Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus. Precisava ser dessa forma, porque o nascimento de Isaac seria milagroso. E precisava ser milagroso, porque o nascimento de Isaac apontaria para Jesus Cristo. Porque o nascimento de Isaac apontaria para o meu nascimento e o seu nascimento em Deus. Entende como se trata de algo maior. Entende como a plenitude dos tempos precisa ser alcançada, porque não é sobre mim e sobre você apenas, mas é sobre um Deus amoroso que está resgatando o seu povo. É sobre um Deus que está atuando em aliança para fazer desse povo seu povo e ser o Deus dessas pessoas. Olha que interessante. 100 anos, gente. O número 100 na Bíblia é um número muito associado ao perfeito, ao pleno, ao completo. Está relacionado à plenitude. Olha como Deus é detalhista no seu registro, é detalhista nos seus feitos. Olha outra coisa maravilhosa, o texto faz questão de frisar que aos 100 anos nasceu Isaac, seu filho. Ele era filho de Abraão, ele não era um servo. E isso aconteceu no tempo apropriado, no tempo oportuno. Jesus nasceu no tempo apropriado, no tempo oportuno. E ele voltará no tempo apropriado, no tempo oportuno. Gente, Abraão esperou 25 anos para ter um filho. 25 anos depois de ter sido chamado por Deus e passou por muitas adversidades até esse ponto da história. Abraão poderia ter duvidado. Abraão poderia ter pensado, será mesmo que esse Deus vai fazer o que prometeu, o que cumpriu? Ele poderia ter pensado em tudo isso, mas a Bíblia diz que ele nunca duvidou. Gente, eu e você estamos aguardando o retorno de Jesus Cristo. E não é de hoje, não é de agora, mas desde que ele veio já se passaram mais de 2000 anos. E talvez você esteja pensando, será? Será que ele vai voltar mesmo? E eu estou aqui para dizer que sim, ele voltará. Assim como esse Deus cumpriu tantas e tantas promessas ao longo da história, ele também vai cumprir essa. Gente, o tempo é o tempo de Deus e ele é perfeito. Jesus voltará na plenitude dos tempos. Jesus voltará no tempo apropriado, no tempo em que ele deve voltar. E isso deve trazer ao nosso coração paz e segurança para vivermos de forma apropriada até esse grande dia. Nesse meio tempo, assim como Abraão, teremos dificuldades. Até que a promessa se cumpra, teremos desafios. Mas ainda assim, Isaac nasceu. Ainda assim, Jesus nasceu. Teremos desafios, mas ainda assim, ele voltará.